E Grande. aí, Roberto, tudo bom, cara? Tudo. Tá conseguindo me ouvir bem daí? Que eu tô com Tô, fone e você? também. Bom te ver de novo. Ótimo. Bom ver você de novo também, cara. O volume tá bom pra você? Ah, tá. Maravilha. Quanto tempo, né? Quanta mudança. Ô, tu estás pro Recife ou Arco Verde agora? Tô em Arco Verde, cara. Acho que é difícil eu sair daqui pra capital de novo. Não me acostumei com esse Ih, estilo de vida do interior. Como é que tá aí no Rio? pô, tá legal, assim. Tá um processo de adaptação, né? Porque eu tive filho agora e tal. Tá na correria. Por isso que esse horário, assim, meio atravessado na hora do almoço. Mas tá indo, tá indo. Que massa. O clima não é muito diferente, não, né? Rapaz, eu achei mais quente. Sério, cara? Nossa, pode crer. Que a capital, mais quente que Recife. Pô, pode crer. Eu moro no sertão e não faz o calor que tem lá em Recife. Aí tem uma coisa que eu gosto aqui, é o friozinho, cara. E afeta o humor da gente, né? Arco Verde, o clima é bem próximo de Caruaru, né? Não. Não sei te dizer, porque eu fui poucas vezes para Caruaru, mas aqui, por exemplo, essa época já está começando a bater um friozinho. Quando chega Uhum, no inverno, já é casaco e tal. Mas o fato uhum, é que é seco, né? Então essa coisa da umidade, eu acho que ela deixa a coisa um pouquinho mais pesada. Inclusive no taoísmo a gente vê muito essa coisa, né? De como é que o clima também afeta a gente. Até para a gente pensar nas práticas, né, de meditação, de cultivo, do que mantém a nossa mente consciente e lúcida. Até essas pequenas coisinhas vão compondo, né? A gente vê como a nossa disposição, ou até coisa da irritabilidade, se você tiver no calor excessivo, as coisas mexem, né? Ou então até você vai ver o pessoal na Inglaterra, né? Sei lá, você vai para Londres, uhum. passa muito tempo nublado, o pessoal fica muito mais melancólico, muito mais recluso, né? Você vai para Brighton, tem muito mais sol, o pessoal mais aberto, mais disposto, né? Então você vê, eu acho interessante assim, como a nossa vida, bem ou mal, a gente pode não se dar conta como o clima vai intervindo, né? E aí eu acho tão interessante assim a gente pensar, porque até nas minhas práticas de meditação eu fico pensando, cara, esse friozinho dá uma preguiça, né? Como é que eu posso fazer aqui para ficar mais aquecido, para manter mais a disposição? São as coisas Uhum, bem legais que eu gosto de vez em quando observar. Não sei se você já chegou para observar essas questões também. uhum. Tem essas questões, sim, mas é como se não tivesse parado para olhar, sabe? Eu tava pensando aqui, Uhum. porra, então em Recife o nosso tá completamente descompassado, né? Porque tem um calor de, sei lá, 36 graus e o pessoal ainda pega um cafezinho daquele expresso e pá, toma. É. E, por exemplo, na prática, a gente tem uma atitude de procurar desenvolver a compaixão nas nossas atitudes, nas nossas relações. Só que se, Uhum, por exemplo, eu sou uma pessoa que já tem uma tendência a sentir muito calor, né? Aí uhum, eu como alimentos que são quentes, por exemplo, tomar um café que também é estimulante. Um clima que uhum. está quente, aí ser muito mais difícil conseguir ser compreensivo, compassivo, porque o corpo fica irritado, né? É como se Mas, aquele calor. mas isso também dentro do tal também engloba essa questão? Sim, com Ah, certeza. Tem algumas pessoas que tem, a gente pensa assim que tudo lá no tal, a gente tem essa ideia de que tudo é composto por yin e yang, né? Mas uhum. aquela ideia, né, do peixinho branco e do peixinho preto. Na verdade, a gente vê dois, mas é uma unidade só. Explica pra gente por alto, André, o que seria yin e yang, assim, porque às vezes tem uma generalização disso Aham. Ó, para tudo. a gente tem essa posição assim. Existe a grande unidade. Hum, Essa unidade, e a gente, nessa grande unidade, ela se reverbera para a gente comumente para nossa realidade como uma dualidade. hum, Então, é como se tivesse essa dualidade fosse composto por o que a gente entende, né, de yin e yang. Yang seria esse aspecto, ele é mais dinâmico, quente, duro, rígido, objetivo, contundente, né? hum, Então, por exemplo, um grande símbolo do Yang é o fogo ou o sol, né? hum, Então, existem horários que existe uma predominância de Yang. Então, por exemplo, o meio-dia é o auge do Yang.
né? Uhum, A luz uhum, está ao máximo. Mas uhum, tudo que chega ao máximo, depois começa a passar pelo processo de declínio. Então, daqui uhum. por diante, a gente vai cada vez mais o sol, né? A luz solar vai diminuindo até começar a anoitecer. Então, o Yang chegou no máximo e se transformou no Yin. Começa a se transformar paulatinamente no Yin. A mesma coisa também em relação às estações, né? Tem a primavera, o Yang está ascendendo e chega ao máximo no Yang, é o que é o calor do verão, depois vem o outono e vem o inverno. Então, e aí a gente começa também a sentir os efeitos. Como a gente vive no trópico, né, principalmente em janeiro e Recife, não se tanto esse abalo, mas a gente vai começando a ir para mais afastando do litoral e também mais longe da linha do Equador. Então essas estações, essas coisas ficam mais visíveis. Só que aí o que A gente acontece? manda, manda. Então é um círculo, né? Nem, o círculo ele não termina, nem tem Uhum. início. Só exige transformações incessantes. Só que esse processo de transformação, ele basicamente a gente se aplica em tudo. E porque a gente aplicando a tudo, a gente consegue se situar na vida, porque em determinados momentos a nossa consciência vai obscurecer. É porque cansa, a gente precisa de energia vital para poder manter a lucidez e a consciência, né? Então eu É tenho isso que eu meus ia momentos. perguntar agora. Então, Yin e Yang não são posições fixas. É como se fossem são energias que você pode, né? É isso? Isso, energias ou aspectos. Ah, Agora, claro, também tem uma questão de referência, né? Por uhum. exemplo, eu posso ser Yang em relação à minha amiga aqui e Yin em relação a Dilma Rousseff. Figura Certo. bem Perfeito. robusta, né? Perfeito. Então também tem a questão, Yin Yang em referência ao quê? Mas assim, tem essa Uhum. característica de que tudo é composto. O Yang é função. Então, sei lá, o dinamismo que afeta meu corpo. Né? É Yin, que é uma coisa mais sólida, fixa. Então, a meia-noite seria o máximo do Yin, que o Yin representa a profundidade. As coisas não ficam muito claras na escuridão, mas é também na escuridão que as coisas se desenvolvem, ganham estrutura, força. Aí você acorda e vê, oxe, essa plantinha, esse filhote aqui cresceu. Coisa interessante, né? A gente vai se desenvolvendo no escuro lá na barriga da nossa mãe, as plantas lá debaixo da terra, onde a luz não acessa, né? Então, esses são alguns aspectos que a gente vai vendo, não no sentido só de uma curiosidade intelectual, mas para a gente conseguir se situar na vida. Alguns momentos é hora de eu começar a aparecer e me evidenciar. Outros momentos é hora de eu ficar mais recluso, né? Porque as energias de movimento já não são tão favoráveis. Então, a ideia também se aplica em outras dimensões da vida, como, por exemplo, Anderson Silva. Ele chegou lá, no ápice. Aí todo mundo disse, cara, é hora de você se aposentar. Todo campeão, ele se aposenta no Prime. Ele disse, não, eu vou continuar insistindo. E desde então ele não conseguiu mais se estabelecer. Né? E eu Uhum. conheço também muitos outros casos nesse sentido. Então, porque tudo é impermanente, né? Nada se sustenta nessa realidade tal como a gente vive. Então, tanto é que a busca das tradições orientais, né, o budismo, o taoísmo, é a gente transcender, né, o que seria o samsara. Mas a gente compreendendo também esses aspectos da dualidade, qual é o melhor momento para o que é mais propício para o quê, faz com que a gente se desgaste menos e consiga utilizar essas composições a nosso favor. Então, se eu sou um cara que já tem um comportamento mais irascível, mais yang, etc e tal, eu não vou deixar, vou usar muitas roupas que me deixem irritado, não vou tomar tantas substâncias quentes, porque aí eu vou ficar mais irritadiço com as pessoas. A raiva vai ser uma coisa mais difícil de lidar comigo, de lidar no dia a dia. Mas eu também posso manifestar a raiva se eu também tiver um aspecto yin, né? Só para clarificar, por exemplo, eu posso ter uma tendência a ter um aspecto mais yin e posso também manifestar a raiva. Não, é como se fosse assim, é mais fácil, pelo que eu estou entendendo, o yang manifestar isso, mas isso não é exclusivo. Sabe o que eu estou tentando mostrar? Tipo assim, olha, isso não são características que a pessoa vai se auto Se fixar, né? diagnosticar e se fixar, isso. Porque é justamente isso, a nossa mente tem uma ideia de querer se fixar nas coisas, assumir identidades a partir disso. Ah, eu vou fazer isso porque eu sou yang. Mas tudo Isso, muda. entender. Então, eu posso começar a querer ser uma pessoa mais yang ou uma pessoa mais yin também. Eu vou transformando isso. Tem uma hora que passa por uma crise, sabe? Então, tipo, eu sou um cara que eu sou bem mais relax, mas de repente a minha vida começa a pedir muito mais dinamismo.
E aí tem hora que o cara vai ficando mais acelerado mesmo e tal, passa por uma crise e depois ele fica mais predominantemente em Yang, mas nada disso é fixo. E realmente seria uma ilusão a gente tentar se aderir. E Yang está sempre se transformando, né? E aí, em Yang, Eu em relação posso, ao quê? Sempre tem uma eu referência que a posso, gente tem que ter. é, aí eu posso dizer, tá, é yin yang em relação ao quê? E aí eu poderia dizer então que seria sempre bom verificar essa questão de qual aspecto que está em desequilíbrio, ou o ponto principal seria justamente porque eu estou tentando forçar a barra naquele aspecto. Como é que. Uma pergunta muito, muito massa. Por exemplo, se a gente pensa na medicina chinesa, que ela nasce dentro do taoísmo, todo o Ah, é? processo é E é? interessante, Pô, né? Elas se foram, elas nasceram um pouco paralelo e depois se fundiu. Tanto é que a filosofia taoísta é o que fundamenta a medicina chinesa. E todo taoísta estuda a medicina chinesa para poder cuidar da saúde e entender os processos das técnicas mesmo de meditação. Então tem um aspecto estrutural também, que alimenta o filosófico. Eles são indissociáveis na prática. Até ah, mesmo boa. porque é interessante, né? Ah, pô. Até para entender os clássicos taoístas filosóficos, é importante entender medicina chinesa. Porque Hum, a medicina chinesa vai entender como é que a minha consciência se mantém clara, o que é que obstrui, o que é que dá vitalidade. Então, por exemplo, na acupuntura, todo o objetivo do acupunturista é trazer um equilíbrio entre yin e yang. A doença seria o desequilíbrio entre o yin e yang. Né? Obviamente, isso vai, assim, vai ficando um pouco mais complexo. O yin e yang se transforma nos cinco elementos e por aí vai deixando a coisa um pouco mais complexa. Mas é basicamente isso. Então, é a busca por um equilíbrio. Só que o yin e yang tem horas que um vai predominar e isso é natural, porque é esse predomínio que faz as coisas girarem. Como é que a gente pode pensar isso no nosso cultivo, na vida espiritual, por exemplo? Até uma vez a gente conversou sobre isso no grupo. Quando o taoísta, quando ele acorda cedo, ele não vai logo meditar, né? Ele vai fazer uma atividade que é uma meditação, tem um caráter maisinho, ela é parada, né? Estou estático ali, um processo de interiorização, é um aspecto maisinho. Então ele vai aproveitando pela manhã e passei a dormir. Então o meu sono entende-se que ele é um aspecto bem yin, né? Eu estou num aspecto mais profundo, sonhando, né? Eu estou em repouso, eu estou num aspecto yin. Então quando eu acordo, a gente vai movimentar o corpo. Então o pessoal lá, por exemplo, dos monastérios, vão fazer alguma prática de movimento, um Tai Chi Chuan, o Qigong, alguma coisa assim que movimenta a energia, provavelmente uma atividade em pé. E aí depois ele vai de repente praticar alguma meditação. Gente, mas por quê? Porque potencializa o efeito. hum, Potencializa muito o efeito da meditação. Então poderia ser fazer um yoga, por exemplo, você fazer um alongamento, movimentar a tua energia quando tu acorda, depois você meditar, vocês podem até fazer essa experiência. Potencializa bastante. Então o dia tem um predomínio de energia aí. Então geralmente você vê as coisas mais atividade e à noite as coisas têm uma tendência a repouso. Como a gente vive numa sociedade que tem luz elétrica, né, uma luz artificial, então a gente ainda continua estimulado. Mas se a gente morasse num sítio, cara, às 7 horas estava todo mundo dormindo. Sítio eu digo sem energia elétrica. Né? eu, eu Então, posso, a eu gente tem que posso fazer. dizer justamente isso, André, que, por exemplo, a gente tem um jargão que a gente escuta que é assim, eu vou para o Vale do Catimbau e eu vou para lá para recarregar as energias. Só que na verdade tu não vai para recarregar as energias. Eu posso dizer que, por exemplo, na verdade o que tu vai é o quê? Tu vai diminuir esses estímulos que estão desequilibrando. Eu posso dizer isso ou não? Ou tá? As duas coisas. Por um lado, você vai ficar menos hiperestimulado, porque a nossa sociedade nos estimula muito, né? Mas por outro lado, existem pontos, lugares que ele tem um nível de vitalidade que só estar lá por osmose a gente recarrega. Né? Se você for ver várias questões, várias histórias espirituais de várias tradições, sempre tem aquela questão mítica de alguém que vai para a montanha, né? Aí vai lá e consegue ter insights. Tem uma disciplina que não é só do taoísmo, mas ela faz parte, que chama Feng Shui, né? O Feng Shui. Ele estuda, do mesmo jeito que a astrologia estuda as energias do céu, né? Do tempo, do cosmos, o Feng Shui da energia dos espaços. Então ele entende também que existem certos lugares de poder, que tem assim, poder de ter uma concentração muito grande de energia emanando da Terra, ou por Tipo alguma razão. banheiro, Hã? tipo banheiro, lugares de poder, assim.
Ou de descarga, né? É o trono, é o famoso trono. E Pronto, é isso. aí, por exemplo, que o pessoal pensa que Feng Shui, né, é só para poder ver a organização da casa, para fluir energia, é uma coisa bem mais ampla. Então, é por isso que às vezes a gente fazer retiro em alguns lugares são, por exemplo, como você vê, né, muitos lugares de retiro são lugares com natureza, não só pela questão da não estipulação, mas pela energia, pela vitalidade, que ajuda também a gente a acender, manter a lucidez em determinados tipos de prática. Então, isso pode ser Uhum. favorável também. Então, o taoísmo ele tem muitas essas disciplinas que não necessariamente dizem um caminho espiritual, no sentido da gente conseguir gerar mais lucidez, mas que eles ajudam como condições para ter uma vida mais equilibrada. Como, por exemplo, a saída do fogo, você pode ajudar muito para ter uma energia mais favorável na casa, favorece. Que em tal lugar, quando eu medito, eu consigo meditar com mais velocidade, assim, entrar numa mais velocidade foi ótimo. Atingir certos estados de forma mais rápida, eu consigo relaxar mais rapidamente, vou para níveis mais profundos. Certas energias de conflito vão diminuindo, aquele lugar é melhor para repousar do que outro. Como também para a medicina chinesa. Poxa, já tem predomínio a raiva, meu corpo tem uma coisa meio irritadiça, eu vou tomar certos alimentos que me ajudam a me equilibrar mais. Ou também o contrário, né? Sou uma pessoa que, poxa, eu sinto que para poder entrar em atividade, ou eu sou uma pessoa muito introspectiva e nesse momento de vida eu preciso interagir mais, então certos alimentos, certos horários são mais favoráveis para isso também. Então a gente estuda essas questões da natureza, né? Essa Uhum. observação da natureza, para a gente poder estar em harmonia com ela. Então à noite, olha que coisa interessante, isso faz muita diferença no nosso cultivo. À noite é um predomínio do yin. Então o Uhum. ideal é a gente chegar à noite e começar a diminuir a velocidade da intensidade. A gente já não está mais no momento yang. E não dormir quando está acabado, né? Porque a gente quer dormir já acabado, cara, o sono já não é a mesma coisa. Então a gente vai diminuindo e vai, quando a gente está com uma boa energia, eu posso lavar prato, eu posso estudar, eu posso fazer isso, mas eu determino não fazer, porque aí eu já durmo com uma certa energia e essa energia vai ser interessante, necessária, para gerar mais energia, para eu ter como se fosse uma poupançazinha de energia. Então, quando a coisa fica pesada, eu não fico desgastado. Se eu não estou mais desgastado, eu consigo manter minha consciência mais lúcida e minha E predisposição mais amorosa. a gente ficou tão preso a essa coisa de ser útil e funcional, que, pelo que eu estou entendendo aqui, só o que tu está falando, tu já traz uma dimensão toda do cuidado que a pessoa pode ter com ela, né? Tu já falou de alimentação, tu já falou de exercício, tu já falou de meditação, tu já falou de coisas do tipo, eu lavo o prato hoje ou amanhã, por exemplo. Isso é Desculpa, só não profundo, entendi pô. no final. Não sei o que é amanhã, não entendi. E, por exemplo, é uma meta você lavar prato hoje ou uma meta lavar prato amanhã. Na verdade, você devia olhar para dentro e ir vendo, né, como é que aquilo tá se comportando. E às vezes aquilo Uhum. pode ser só uma cobrança que a pessoa também não está consciente, né? Aí a pessoa diz, esse exemplo é muito fácil, porque é lavar prato. Pois é, mas tu precisa pegar um exemplo fácil para depois, por exemplo, entender por que é que a pessoa desenvolveu uma úlcera, só que na verdade ela estava ultrapassando o limite de velocidade dela há muito tempo no trabalho, sabe? Exatamente. E assim, para a gente que quer manter uma vida com mais sabedoria, mais lucidez, a gente tem que ter condições para isso, né? Se nosso corpo está desgastado, nossa mente está desgastada, é muito difícil a gente manter a lucidez, a compaixão, uma tendência mais amorosa, a disciplina. Então a gente vai observando esses pontos, né? Então, por exemplo, quando um chega muito ao máximo, ao extremo, a um desequilíbrio, o yang começa a consumir o yin, ou vice-versa. Então, se eu estou sempre tendendo a sempre acelerado, 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 começa a queimar, por um lado, o yin no aspecto de estrutura, minha estrutura começa a se decompor mais para poder sustentar as funções vitais e Estrutura mentais. separa a energia, o corpo da pessoa, é isso? Não. O yang seria esse aspecto mais funcional, de dinâmica, de energia. E o yin, Tá. a estrutura. Então, eu começo a, sei lá, se eu começo a gastar muita energia, eu vou perder massa muscular, vou desgastando meus neurônios, né? Então, muita atividade vai desgastar minha estrutura, né? Eu posso, Física, eu posso neuronal. resumir isso, assim, tipo, quando eu me sentir que eu tô, sei lá, eu tô me sentindo desgastado, eu tô me sentindo pressionado, aí tem um desequilíbrio, então, de um dos dois lados. É isso? Não. Geralmente yang.
Ian, tá. Geralmente Yang. Então, quando eu estou muito em movimento, estou desgastando a minha estrutura. Né? Então, Uhum. você vê, o pessoal às vezes quer dormir e não consegue, o pensamento está acelerado demais. O corpo Pô, está cansado e não consegue desligar. e a ideia é justamente conversar que é isso. Por exemplo, eu não sei dizer, eu não conheço o tal, né? Mas a gente está falando de coisas aqui que são aplicáveis no dia a dia. Aí a pessoa não sabe disso, o que é que ela vai fazer? Ela vai entrar num ciclo de chegar na próxima segunda-feira, aí vai bater numa emergência, aí vai tomar um remédio, vai pegar um atestado e daqui a tantos dias ela volta de novo, né? E ela volta de novo, ela volta de novo, daqui a pouco ela está levando um ciclo de vida que ela não come bem, não dorme bem e ainda ajuda a Drogazil a se manter. Eu falei Drogazil, mas poderia ser qualquer outra farmácia. O que é um pouco alarmante, né? Não, tu acha, não? Por exemplo, você entra numa farmácia hoje, a farmácia, pô, só falta alguém para fazer sua unha, fazer seu cabelo, porque é prateleiras e para tudo que você imaginar tem remédio. Então, peraí, se tu está tendo uma demanda maior de remédio, tu está tendo uma demanda maior de doenças. Então, tem alguma coisa que você está fazendo, de modo, em geral, de modo inconsciente, que está fazendo com que você fique viciado num ciclo de vida que é destrutivo para você. Por exemplo, eu lembro de minha mãe chegar para mim e dizer coisas do tipo, eu acho que eu vou adoecer. Aí tá. Aí ele dizia, mãe, por que tu não vai no médico para pegar um atestado e ficar em casa, né? A minha mãe era enfermeira, trabalhava em dois locais. Em geral, o pessoal de saúde trabalha em vários locais ao mesmo tempo. Aí ela dizia, não posso faltar, porque eu preciso trazer o dinheiro de não sei o que para pagar não sei o que lá. Aí, tipo, pô, peraí, mas se tu não tá bem, como é que tu vai trabalhar bem, pô? Exatamente. E isso a gente está falando só de desequilíbrio pelo excesso de Yang, mas também tem o excesso de Yin. Só que não é o Como é que mais seria comum, né? isso? Como é que seria Seria isso? estagnação. Por exemplo, uma pessoa que tem. Não teria a procrastinação. Não, é outra coisa já, né? Não, estagnação, eu falei. Por Estagnação, exemplo, ok. se eu tenho uma vida super confortável, passo o dia lá assistindo Netflix, como, Adolescente, mal faço adolescente. atividade física, não perco com nada, quando vem daquela preguiça, né? Passo tanto tempo na imobilidade ali, no repouso, que aí fico lento, a consciência também se obscurece, a gente já não tem muita disposição, né? Seria um excesso de yin. E já começa a diminuir o meu yang também, né? Quando se torna no excesso, ele consome um ao outro. Um se transforma no outro, mas também um excesso consome o outro. Então, hoje o que a gente vive é o excesso de Ô, yang, é muita André, é que tu atividade, vai muita falando cobrança. aí, eu tô. Até, Agora, essa coisa que como é? um se transforma no outro, isso seria aqueles pontos que tem no Yin, é? E pimentinha branca na parte preta e vice-versa, né? Aí tem a Então, parte preta que tem um ponto branco e a parte branca que tem um ponto preto. Não tem nada a ver, eu tô viajando. isso, eles estão sempre se transformando, né? Tem uma sementinha do yang Tá, na, e por aí vai, eles vão virando, por isso que também vem um ciclo, né? Então a tá. gente vai vivendo dessa forma em várias realidades. A nossa mente também passa por isso, porque a nossa mente faz parte da natureza. Mas Então tem, é como se fosse assim, o que tu tá dizendo até agora, uma pessoa vai dizer, pô, isso é óbvio, só que ao mesmo tempo não é, né? Porque a gente tá acostumado assim, ou isso é sim, ou isso é não. É uma lógica de computador mesmo, é binário. Ou é zero ou um. E tu tá dizendo que não é assim, velho. Não é assim que a coisa vai funcionar. E tu precisa olhar para isso com cuidado, né? exato, é dinâmico, né? A vida é dinâmica, tanto é que é uma roda, é um ciclo, melhor dizendo, né? Então vai, o yin e yang se transformando num movimento eterno, as coisas nascem e morrem, né? Cresce, desenvolve entre declínio, civilizações, nosso corpo, nossa carreira, relacionamentos. A gente vai Uhum. compreendendo e vai se situando nessas esferas. Agora, desses yin yang vai virando também os 5 elementos, aí viram os trigramas, os hexagramas do I Ching, o I Ching. É um Como é que é essa estudo conexão do com essa Xing, conexão. com o Xing com o Tao? Eu não- Como é? Isso é I Ching. Tudo que a gente falou agora é o I Ching.
Ah, é? O Xing é chamado livro das mutações, né, uma tradução simples. Até, o Xing é a base do pensamento filosófico taoísta. É ali. Então, o Xing ele vai entender como as combinações entre Yin e Yang vão gerando as múltiplas possibilidades no universo. Então, porque nem tudo tem a mesma quantidade de Yang. Algumas coisas são mais Yang, outras coisas mais Yin. Um gato tem mais Yang do que Yin. Uma preguiça é ao contrário, né? Então, mas aí é uma coisa muito mais simples, mas a coisa vai ficando, essas combinações de proporções vão sendo complexificando dos 5 elementos, 8 trigramas, 64 hexagramas, né? Então, o Xing ele é o estudo desses padrões de mutação. E por que isso é útil? Porque muitas pessoas usam como oráculo, mas o ideal mesmo é a gente entender os padrões. Tá ligado o filme Matrix? Os caras vão olhando o padrão Ah, assim, tudo. olha só, é que eu também achava, na minha ignorância, eu achava que o Xing era só como se fosse um oráculo. Uhum. O livro, Eu não o sabia. Xing é uma tradição de sabedoria, porque tem uma sabedoria na compreensão de cada um daqueles padrões. E aí o Uhum. oráculo, ele acaba, uma parte na nossa, mais sutil da nossa consciência acessa aquela estrutura espiritual que foi formada para mostrar para onde as coisas estão se desenrolando. Né? Pelo andar da carruagem, está indo para onde isso aqui? Ou como é que as coisas estão configuradas agora, né? Porque tudo tem um aspecto yang e yin, por exemplo. Tem coisas que estão evidentes aqui para a gente. Eu estou vendo o seu rosto, mas eu não estou vendo a sua nuca. A gente Traz, só com traz, essa traz, perspectiva. traz um exemplo, André, que, assim, eu sou uma pessoa que estou chegando agora e, sei lá, eu vou para o trabalho, eu volto, eu tenho família, eu tenho prazos, eu tenho coisas. Aí, como é que eu poderia chegar no Xing e ver o Xing funcionando na minha vida, assim, um exemplo? Uhum. Bom, no sentido oracular ou no sentido de orientação filosófica que a gente internaliza? Dos dois, porque eu achava que era só oráculo. Aí eu não sabia dessa outra parte, não. Pronto. Quando a gente entende o I Ching no sentido de sabedoria, a gente internaliza, a gente entende como é que as coisas operam, como é que a realidade opera. Tipo, por exemplo, a gente começa. Tudo, tá tudo em movimento. Então a gente está vivendo certos cenários na nossa vida que estão sempre se transformando, né? A gente quer se fixar para que fique sempre daquele jeito, e não fica, né? Aí tu leva um Só cacete da que, realidade. só que, por um lado, se por um lado eu conseguir entender aonde eu estou e para onde a coisa está caminhando, eu consigo me preparar melhor, me planejar melhor em qualquer coisa da vida. Só que também tem coisas que a gente não consegue acessar. Tipo, como eu estou te dizendo, não estou vendo tua nuca, porque eu estou vendo Uhum, sempre por uma perspectiva. Tudo na vida tem um aspecto mais visível, concreto, mas tem um aspecto mais sutil e invisível, que está ali brotando. Então, às vezes, o Xing ele mostra também esse aspecto que a gente não está vendo, um aspecto mais sutil, que está brotando ali. Né? Toda crise, ela não começa chegando, blá, ela começa é. nascendo ali. Então, por um lado, então, o Xing já ajuda a gente a entender o cenário e também nos orientar. E também no sentido, às vezes, de atitude mesmo. Puxa, o que seria mais sábio nesse momento? Às vezes, o mais sábio para manter. Porque no taoísmo não tem essa coisa de certo e errado. A virtude Hum, vai ser de acordo com o que é mais necessário agir, de acordo com o contexto que ele diz. Às vezes, não é que é interessante eu passar a mão na cabeça, né, agindo com uma suposta bondade. Às vezes eu preciso ser contundente, vamos para chegar que com dinheiro haja na um barriga. equilíbrio. Pois é, exatamente. Então, é isso. O que é que o cenário pede? Para que haja equilíbrio ali, naquele momento, né? Às vezes eu preciso ser mais contundente, às vezes eu preciso ser mais recluso. Né? Então, o Xing também nos ajuda a dizer qual é a conduta mais sábia para que haja o quê? Equilíbrio, fluidez, harmonia. Né? E às Aí, vezes a aí, gente quer. Oi? aí eu não consigo ver isso se eu tiver com o yin e yang desequilibrado. É isso? Tá, não. Porque eu tô entendendo Depende, assim. Eu tô depende. entendendo assim. Eu tô entendendo assim. Eu tô num barco, sei lá, vou usar uma analogia aqui. Eu tô num barco e eu quero seguir para uma direção. Aí é como se o Xing, ele meio que dissesse, ó, ventos vão soprar pro lado de cá, velho. O vento tá favorável para tu ir pra direita.
Só que, bicho, se eu tiver meio biruta ali no timão, no barco, aí o vento pode ir para qualquer lugar, que eu, não, eu vou estar ali. Opa, quando é que eu tenho que ir mesmo? É mais ou É, menos por isso aí. por aí, né? Mas aí tem uma coisa bem interessante. Quando a gente já pergunta o Xing é porque a gente já perdeu a lucidez. Já Olha que perdeu. coisa. Porque eu vou consultar se eu estou conseguindo enxergar claramente a situação, Boa, né? boa. Então a gente recorre ao instinto quando a gente já perdeu a lucidez. Ou porque alguma coisa é muito complexa, né? De repente. Então, quando eu estou bem, estou claro, estou lúcido, estou no meu caminho, vou perguntar ao instinto, eu estou caminhando, a coisa vai fluindo, né? Ou a gente já enxerga. Então, isso é um ponto importante. Então, para que eu vou perguntar ao oráculo se já estou com clareza sobre isso, né? Mas no sentido de internalizar, faz a gente se preparar melhor. É muito Mas importante. até também pra gente se sentir, sei lá, velho, se sentir humano de novo. Não acha não? Porque a gente tem aquele momento de fraqueza mesmo, assim, que a gente diz, pô, hoje não tô com vontade de. Hoje eu tô abatido, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, assim. Aí a pessoa às vezes quer. Hum, não acha não, assim. Eu não entendi como é. Não, tipo assim, porque tu falou, não, por que que a gente vai consultar o I Ching se a gente só consulta o I Ching, eu entendi, a gente só consulta o I Ching se a gente estiver distante da lucidez. Aí eu digo, tá, mas a gente, que meros mortais, assim, não seria útil não, porque tem dia que a pessoa acorda e ela tá assim, né? Sem vontade de cantar uma bela canção, uma batida, e às vezes é sabe aquela, às vezes é assim, no dia a dia, às vezes é um olhar, ou então uma palavra que a pessoa precisava usar. Ela poderia usar o Xing para isso, assim. Não é uma coisa, frase motivacional, não é isso, não. Eu entendi que o Xing é muito maior. Mas é assim, para às vezes despertar ela para uma direção que ela não está vendo. É porque, na verdade, a maior parte do nosso tempo é muito difícil a gente sustentar a lucidez o tempo todo. Ok. É muito difícil. Então, a gente sempre vai estar recorrendo a ele. Mas, por um outro lado, a gente pode. Quando eu estou falando mais na questão oracular, de tomar decisões. Tá. Né? Mas o Xing não é só para tomar decisões. É para compreensão mesmo, sobre meditar sobre uma determinada situação. Né? Uma situação que a gente vive, a gente vai vivendo vários cenários mentais na nossa vida, né? Você pode pensar nos cinco reinos, né? Então é uma forma da gente entender esses processos que a gente vai vivendo. Então o Xing ajuda a gente a compreender situações. E aí às vezes você tá no dia a dia e diz, eita, velho, é como se eu estivesse na linha 4 do hexagramatal. Geralmente a tendência é fazer isso aqui, vou esperar. Então você já começa a compreender os padrões, assim, e você sabe como se conduzir. À medida que a gente vai avançando nesse processo de evolução espiritual, a gente vai ganhando mais sensibilidade, né? De que medida fazer para aqui, para alguma coisa intuitiva. Mas o Xing ele ajuda porque vem uma compreensão intelectual que faz a gente também acelerar e conseguir ter uma mente mais treinada para como se conduzir nas diversas situações, esses processos de transformações incessantes. Eu Então, acredito. para compreender uma situação, para compreender uma relação, para compreender onde a coisa se desenvolveu, então mesmo para compreender como é que foi que isso chegou até aqui. A gente tem um aprendizado de como chegou até aqui também. Então, o Xing ele pode servir para isso. E o Xing também ele é Eu usado acho. para o Feng Feng Shui, astrologia, porque um padrão, são padrões arquetípicos, né, de que ajuda a gente a compreender certos, como se fossem códigos. Na verdade, são códigos, os trigramas são códigos. Então, a gente vai compreendendo para a gente poder se orientar com mais clareza na vida, aprofundar o nosso olhar também. É uma coisa muito, muito bacana. Teve um lama, ele faleceu há pouco tempo, o Lama Roque Severino, Zorpa Norbu, se eu não me engano, era de São Paulo. Eu disse, poxa, eu enxerguei como eu tenho um melhor amigo e sempre acerta nas orientações ali. Né? Porque ele está ligado a uma coisa muito mais ampla É. na orientação que ele traz. Então é bem interessante. Já levei bronca do Xing, já levei, não, pô, pode seguir bem, frente aí. O Né? que eu achei bacana nessa tua fala é o ponto que tu falou assim, às vezes é necessário não avançar para esperar as coisas se transformarem. Porque é muito difícil, pô, você, por exemplo, chegar para uma pessoa e dizer às vezes, ó, relaxa um pouco aí que as coisas vão andar. Eu não sei se tu tem essa sensação, parece que o tempo todo para você estar existindo, você tem que ser alguém que está super ocupado. E a pessoa não entende que está super ocupado o tempo todo, é desgastante para ela mesma, assim.
Aí eu achei bacana que tu Exato. falou isso. Olha, às vezes o que tem que fazer é repousar um pouco, esperar um pouco, assim. E às vezes o que tu precisa fazer é avançar um pouco. Mas entender que é uma dinâmica e não uma coisa que é como se fosse uma equação matemática, né? Isso aqui, mas isso aqui dá igual a isso aqui. E eu vou só acumulando coisas ou cumprindo tabela ali, né? Isso. O Xing ele é um aspecto muito importante do estudo do taoísmo, muito fundamental, para a gente poder se orientar, etc. e tal. Tem vezes que a coisa tá dura mesmo. É para avançar, mas não vai ser fácil, né? A Uhum. gente vai seguindo. Outra vez a coisa está aberta, vai seguindo. Então a vida é muito fluida, né? A vida é muito fluida. Então é tanta coisa para a gente dar conta. Então às vezes o Xing ajuda nesse sentido, da gente se orientar. Mas de todas as disciplinas que existem no taoísmo, a mais, vamos dizer assim, mais especial, mais importante de ser treinada é o que a gente chama de alquimia. Aí eu disse, gente, o que seria essa coisa da alquimia, né? Eu vou contar, vou contar uma história aqui, porque é um grupo, o Roda do Dharma é um grupo de estudos budistas, né? E eu acho que é interessante trazer essa ideia de como o taoísmo e o budismo se aproximam, e aí a alquimia, como é que ela se encaixa nisso. Tem uma história de um imortal é um sinônimo de Buda, né? Chamado Ludombin, que é uma figura folclórica na China. Ele também é um patriarca da minha linhagem. Ele é muito conhecido no taoísmo e na China, né? E disse André, que o Tao teve origem na China, tá ok, não. É. E tem tá ok. escolas diferentes. Não. O Feito o taoísmo, budismo. o taoísmo, ele é muito parecido com o budismo nessas questões. O Ah, objetivo, né? Técnicas, também. Inclusive o budismo e o taoísmo, eles são as religiões mais predominantes na China, as duas. Então, um já influenciou o outro bastante na China. Um influenciou o outro em termos até mesmo de estrutura, de organização. A organização taoísta pegou muito da budista. O taoísmo ele é muito mais antigo do que o ah, budismo. boa. Diz que ele tem uns 6.000, 7.000 anos e o taoísmo ele não teve uma figura fundadora, feito Boa. Buda, feito Cristo. Ele foi uma Uhum. coisa que foi nascendo de forma mais espontânea, mas tem patriarcas, matriarcas, mas ele não teve chegou uma pessoa e fundou. Muitos Entendi. acadêmicos falam que foi o Lao Tse, né, que fundou, na verdade não, ele foi uma pessoa, um patriarca que gerou uma organização e textos, né, para poder transmitir aquilo, mas era uma coisa muito oral, né, até porque uma coisa escrita, uma coisa que no mundo antigo era rara, poucas pessoas dominavam. Até o I Ching, ele passou milhares de anos sendo só transmissão oral. Então o taoísmo ele nasceu da observação da natureza, né? E aí, cada vez mais, foi integrando conhecimentos e essa busca de estar em harmonia com a natureza ou com o tal, que é uma palavra, é um termo que designa, ao mesmo tempo, uma força maior que move, do qual todas as coisas se sustentam, né? Mas não é uma figura Teoria. personalista, né? Que tem uma identidade, uma personalidade, Ah, uma coisa abstrata, mas que sustenta todas as coisas, né? uhum. Então, a gente quer estar em harmonia com essa. Vamos traduzir tal por vida, um V maiúsculo, né? Tá. Que ele sustenta tantas coisas que existem, a existência e a não existência, Uhum. o eterno, o absoluto, talvez eu possa dizer até o vazio, né? Uhum. Então, isso é o tal. Então, o pessoal queria entrar em harmonia com isso, em harmonia com a natureza, e eu observando os padrões e vendo como poderia fazer isso. E foi se desenvolvendo muitas técnicas, muitos conhecimentos, muitas disciplinas. Ludombin era uma pessoa que nasceu num lugar privilegiado, teve acesso à educação, teve um acesso assim, a estudar poesia, artes marciais, literatura. E aí, quando ele se tornou adulto, já tinha muitos presságios, né, de que ele se tornaria, de repente, um mestre, uma tradição, não sei o quê. Ele foi fazer um concurso, literalmente um concurso mesmo, era um concurso na época, para ser, para entrar na corte do imperador, né? Literalmente era um concurso que se fazia. E ele não passou duas vezes. E isso deixou ele muito, muito triste, muito deprimido. Ele tinha muitos sonhos, né? Muitas ambições. E ele um dia estava lá, num lugar parado e triste, e chegou um senhor e disse: O que é que está acontecendo? Você está tão triste? E ele começou a contar, né? Puxa, eu dediquei minha vida a isso e não consegui, etc e tal. E aí esse senhor, né, que era um mestre taoísta, chamou ele: Você não quer viver comigo na montanha para a gente aprender? E começou a comentar, né?
ele já tinha conhecimento sobre taoísmo, ele já sabia, disse, puxa, eu fiquei muito tentado em conhecer mestre, mas ainda tem muita coisa aqui nessa vida para resolver. Ele disse, não, se preocupa, não precisa me dar essa resposta agora. Fica tranquilo, depois você falar para mim. Aí eles conversaram, depois chegou a noite, ele foi dormir, aí ele teve um sonho. Aí nesse sonho ele conseguia passar no concurso. Quando ele chegava lá, ele ascendia rapidamente na corte, porque o imperador gostava muito dele, ele começou a ficar famoso, influente. E aí ele se casou com uma mulher que ele amava muito no sonho, teve filhos, cada vez mais próspero. Só que aí depois teve uma mudança no sonho. E aí ele começou a atrair intrigas para ele. Começou a ficar odiado pela fama dele. E aí o imperador começou a se voltar contra ele e, como punição, mandou matar toda a família. Despojou ele do cargo e ele teve que ser condenado a andar de forma errante pela China. Ele acordou. Foi isso, foi um sonho. E aí depois chega o mestre lá para ele e diz, você viveu 20 anos em algumas horas, não foi? Aí diz, você sabe do sonho? Então, você percebeu que, por mais que você busque todas essas coisas, nada se sustenta, porque perda e ganho são ilusões. E agora você está começando a compreender que tudo que você buscava, nada conseguiria se sustentar com o tempo. E aí ele Esse não foi o falou, seminário que falou pra ele, não. eu não lembro do Botou nome do mestre, fundo, tem uns nomes chineses, botou fundo. Hum. e, e aí e agora você começou a compreender a realidade das coisas. Aí ele quis, aí depois eu quero seguir agora, mestre. Então, ótimo, mas antes de você querer aprender as técnicas fundamentais, você precisa treinar os fundamentos. Seu corpo está muito fraco, sua mente está muito confusa, né, para você começar a acessar. E aí eles foram treinando e tal. Então a gente entende que até para ter uma consciência, uma mente forte, precisa de um corpo forte. A consciência precisa de energia para sustentar os aspectos sutis, né? Nosso corpo precisa ter. Então ele foi treinando isso. E aí com o tempo, aí tem umas histórias, né, que começaram a denotar, porque tudo isso é uma história de aprendizagem, né? Não é só uma história biográfica. E aí ele fala assim, olha, agora eu vou ensinar para você uma técnica de transformar pedra em ouro. Mas essas pedras vão ficar sempre em ouro? Ele disse, não, depois de 3.000 anos elas voltam ao normal. Aí ele diz assim, então eu não quero aprender mais uma coisa para reforçar a ilusão no mundo que basicamente a gente sofre por conta disso. Ele, muito bem. Você está no caminho certo, né? E seu entendimento sobre o tal já está se superando ao meu. E aí teve uma hora que, depois de um tempo, o mestre dele disse, mestre, não, ó, Lumbim, agora eu vou para os reinos celestiais, né? É isso mesmo, é João Linquan, é isso mesmo. Eu vou para o plano celestiais. Você quer ir comigo? Aí ele fez uma reverência para o mestre, mestre, agora nossos caminhos vão se divergir, porque eu não vou sair daqui enquanto não trabalhar para que todos os seres possam alcançar a realização. E aí o Caramba, mestre... Oi? caramba, a história é bem. Você vê, né? As proximidades. E Isso. aí o mestre dele, os seus feitos no tal vão se superar em muitos aos meus. Né? E aí o mestre dele foi, né, fez esse processo de ascensão e o Dumbin já estava totalmente treinado e foi levar, né, os conhecimentos tal para as pessoas. Então, o objetivo do taoísmo e do budismo é o mesmo. É esse processo que a gente chama de iluminação. Né? E que tem vários estágios e que como se não fosse, não, como se tivesse, chegou, é um processo, não é só um estágio, né? A gente vai vivendo esse processo, e que também é uma coisa que não tem fim, é uma coisa infinita, porque nada no universo para, tudo está sempre refinando e se transformando. Né? E aí, a alquimia são os processos que a gente chama de cultivos para alcançar esses estados. Então, não é só a meditação sentada que a gente tem, é uma técnica fundamental e básica. Mas entende que se a gente só for através dela, fica muito lento. Porque, por exemplo, como é que eu vou passar 4 horas sentado? Se meus músculos, se meus tendões, eles não têm condição de sustentar, já começa por aí. Se minhas emoções estão muito aflitas, meu corpo tá acelerado demais, tem muitas obstruções, então a gente vai fazer, tem várias técnicas, classes de técnicas. Umas vão ser para a gente adquirir mais vitalidade, fortalecer a nossa saúde. Embora assim, a gente tem, o taoísmo ele tem uma ênfase na saúde, trazer longevidade, saúde, mas a gente também entende que a doença faz parte do processo natural da vida.
Então, na sim. doença eu posso aprender a me desenvolver e na saúde também. Agora a gente, obviamente, procura a saúde porque a gente precisa sustentar nossas atividades. Então, a gente vai trabalhar a questão da saúde como fundamento. Técnicas de Uhum. purificar a energia. Tentar, às vezes, carregado, isso gera irritabilidade, a gente fica com perde lucidez. Então, a gente vai purificar a energia sem se desgastar. Então, O práticas para coração de purificar, pedra. inclusive, o organismo. Oi? Quando a gente tá com esse desequilíbrio, aí fica com o coração de pedra, assim. Coração de pedra, sem ânimo. Ou então a gente não quer ficar magoado, a gente não quer ficar irritado, mas não consegue sair daquele estado, né? Então, essas Aí práticas ajudam a eliminar isso. eu poderia dizer que a alquimia, então, seria o treinamento do corpo, mente, energia no tal. É isso? Não. Isso, Tá. para alcançar esses estados como caminho para a iluminação, né? Uhum. E aí vai ter O, técnicas que vão ser para trazer reforçar nossos aspectos psíquicos para a gente conseguir ter mais disciplina, para a gente conseguir ter mais, desenvolver o que a gente chama de compaixão, né? A gente conseguir ter sensibilidade ao nosso corpo, enfim, certas capacidades psíquicas que são importantes para a gente conseguir literalmente sustentar, ter mais consciências, passar mais tempo com a consciência, né? E refinar essa consciência. Então a gente vai sutilizando a nossa energia a um ponto que a gente vai precisando de cada vez menos alimento, né? A gente vai tendo força também para sustentar essa transformação que vai sendo atravessada. Essa alquimia é alquimia interna. Tá? Eu não costumo utilizar ingestão de produtos, esse tipo de coisa. Pode ter uma coisa ou outra, mas é processos internos. Então a gente vai refinando, a gente vai purificando, vai fortalecendo, vai transformando. Então, junto com isso, a meditação ela acelera os seus efeitos, né? Então fica muito mais fácil. A gente faz, tem todos esses métodos para isso. A gente chama de cultivar. Eu gosto muito desse termo. O cultivo ele tem que ser constante, tem que ser com amor, tem que ser não com uma coisa disciplinada. Eu vou vivendo de forma natural. Então, o termo em sânscrito de meditação é bhavana, né? A como gente é é? que o termo em sânscrito para meditação é bhavana ou bhavana, significa o hábito de cultivar. Que legal. Ah, Então, pô, você vê, né? a gente é que está industrializando uma coisa aí, está perdendo a Perdendo o sentido original do termo, né? original. Aí tá virando instrumental. Aí não dá problema. Tu, 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 eu vou botar o André numa cilada agora, assim, mas o Jung, ele deu umas pescadas no Tao, no I Ching, né, para fazer as teorias dele, né? Ele mergulhou, inclusive, eu diria assim. Ah, boa. Ele mergulhou. Ele escreveu nas cartas, né? Tem um livro chamado Cartas do Jung. Ele disse que o taoísmo foi um dos sistemas mais perfeitos que ele já viu. E eu percebo muito isso na obra do Jung, muito sobre taoísmo. O prefácio do I Ching, da versão mais publicada no mundo, foi ele que escreveu. Mas ele É bem- cita isso porque às vezes eu fico olhando lá o Freud e digo, rapaz, esse cara é um pilantra, né? Não, porque esse cara não deu referência bibliográfica do que ele tá falando, não, pô. O Jung sinta, né? Não, assim, o Jung, eu digo assim, o prefácio do livro do I Ching, só o prefácio. Ah, tá. É só o prefácio. Então, o Entendi. Jung ele estudou muito, você vê muito influência do taoísmo na obra junguiana. Eu digo isso porque é a abordagem que sustenta a minha profissão, né, como psicólogo. Ah, é? É junguiano? Sou junguiano, é o que tem mais proximidade com o taoísmo, então é fácil de compreender. Até o Xing mesmo são o quê? São imagens, né? Todo o trabalho de Jung é pautado, né, no estudo dessas imagens do inconsciente, que a gente chamaria de mente profunda, né, essa mente profunda. Então, a gente opera através de imagens. Trabalho da Tângika mesmo, lá do budismo tibetano, você vê como aquelas imagens esclarecem muito mais do que a gente explicando, né? Hum. Eu acho muito bonito isso no Oriente. Então, budismo e taoísmo, eles cresceram muito tempo na China. Também teve muito pau, viu? Teve pau, assim. Hoje não, hoje é uma relação de grande amor, né? Tipo, por exemplo, se tem um templo taoísta, vai criar uma escola, um templo, os budistas ajudam e vice-versa, porque tem instituições muito fortes,
né, muito consolidadas, tanto taoístas como o budismo na China, elas são muito envolvidas com o trabalho social mesmo. Né? É O mesmo? budismo é mais envolvido na política do que o taoísmo. Mas antigamente o taoísmo era mais envolvido. Ele, depois que tomaram decisões de não se envolver mais, mas, por exemplo, o taoísmo ajudava as pessoas nas guerras, né? Os taoístas desciam das montanhas para cuidar das pessoas que estavam feridas, serviam como conselhos para reis e generais, para poder cultivar terras, para poder trazer mais prosperidade para o reino, para se proteger. O Arte da Guerra do Sun Tzu é um tratado taoísta. Olha que coisa interessante. Olha só, e é isso que eu ia te perguntar, se tu teria, porque eu falei do Jung, que é o que eu ouço, eu não estudei Jung, mas seria referências de livros, referências de autores que pescaram, porque às vezes, né, de vez em sempre, eu escuto as pessoas dizendo, mas isso que vocês estão falando aí, sei lá, no budismo, por exemplo, isso é muito velho, isso não tem utilidade. Aí a pessoa, caramba, é justamente essa trava. Porque a pessoa está buscando utilidade naquilo, ela vai travar, ela não vai conseguir entender. Porque não é para ser útil, é para ser contemplado, é para ser olhado de dentro, né? Isso. Tem até uma pessoa, a Samuel Six Knowledge, Six Wisdom, ela fala assim, e muitas pessoas praticam as duas religiões, isso é verdade. Na China e no leste asiático, é comum as pessoas dizerem que é budista e taoísta ao mesmo tempo. É muito Ótimo. comum também ter mestres taoístas que são iniciados e praticantes de budismo e vice-versa. E Assim, o também, caminho se a gente quisesse ser cristão e praticar o taoísmo, seria possível. 100%, Ah, 100%, beleza. 100%. Agora, assim, aqui o cristianismo ele tem muitas travas, né, com relação ao que não seja o caminho, né? Tá. Tem um pouco isso, mas o taoísmo não tem essa trava. Então, por exemplo, é muito comum seguir budismo e taoísmo. Assim, na prática, o nosso coração ele se conecta com o caminho espiritual e segue ele. Mas nada impede de eu usar as ferramentas que o outro sistema, o budismo, o Sim, taoísmo, claro. tem para crescer. Então é muito comum. Então, por isso que existe esse intercâmbio lá no Oriente, na Ásia, sabe? Eu particularmente, então, você sabe, né, da minha história. Até hoje eu acompanho a Roda do Dharma, a visão do budismo me ajuda muito a compreender meus estados mentais. Então, tem essa coisa também de linhagem, né? Então, eu tenho uma linhagem, existem diversas linhagens, como no budismo tem, e assim, Explica para cada quem uma está com suas chegando, metas. assim, na tua visão, assim, o que é que seria uma linhagem? Tem gente que não vai achar que isso é uma coisa. É como se fosse assim, só porque tem um nome linhagem, aí a pessoa já acha que é uma coisa de outro universo, mas na verdade, aí ela gera uma versão. Só que na verdade pode ser uma coisa tão familiar para ela, mas só porque é um nome diferente, ela é estranha, né? É verdade. Olha, linhagem é o seguinte, a gente pensa em linhagem, por exemplo, talvez a gente pode pensar em termos de escola, né? Ou seja, um grupo que criou certos métodos, ferramentas e perspectivas de o que a gente está falando de viver. A gente não só estuda o Dharma, a gente vive o Dharma, a gente vive o tal. É uma coisa muito viva, é uma forma, é um caminho subjetivo da gente experimentar a vida mesmo, né? Agora com objetivos claros, né? Da gente desenvolver sabedoria, compaixão, lucidez. E a gente tem um caminho, tem objetivos ali, tem uma vivência e também tem métodos e técnicas e orientações e conhecimentos e, digamos até filosóficos que nos dão sustentação a viver aquele caminho. Então, Certo. todo esse arcabouço, né, filosófico, técnico, ele é transmitido de geração em geração, de mestre para discípulo. E o que é o mestre? Né? É alguém que viveu profundamente aquele caminho, experimentou, internalizou aquele caminho, está em estados mais elevados dessa sabedoria, dessa lucidez. Porque é isso. Tanto o budismo e o taoísmo estamos falando sobre capacidade e potencialidade humana. Então, esses Isso. caminhos são para potencializar tudo que a gente pode fazer. Isso que é transcendência, é ir além, né? Uhum. Então, então, essas linhagens são caminhos que pessoas que chegaram a determinados níveis estruturaram e depois foram transmitindo, né? De uma forma que outras pessoas que possam praticar também cheguem até lá. Só que é diferente de pagar ou fazer um curso. É uma coisa muito viva. A ligação entre um mestre e um discípulo é uma coisa de coração. Ele não está só passando conhecimento, ele está transmitindo a força. Então, as linhagens, né, por isso que a gente fala, porque tem uma relação entre
pai, mestre, ou pai ou mãe, mestre, né? Com filho discípulo. Tanto é que em chinês é shifu ou shimu, é pai professor ou mãe professora. Né? A gente vê isso também nas artes marciais chinesas, shifu, shimu. Então é uma coisa muito viva, é uma conexão que se tem. Então, ele está transmitindo a experiência e a força dele. Então cada linhagem ela carrega uma força. É diferente de chegar e fazer um curso. E aí, no caso, no taoísmo, é diferente da relação do guru. Então, o mestre taoísta, ele é um professor, ele transmite, orienta, mas é você que segue o caminho. A responsabilidade de praticar, de cultivar, de avançar é ali. E aí o mestre ele vai te dar suporte para isso, né? Porque também tem certos perigos no caminho, né? A soberba, né? Ou então quando você começa a praticar de forma avançada a meditação, aí abre certos canais e você, meu amigo, e agora? O que é que vai acontecer? Então você precisa de alguém que está lá na frente, que viveu isso, que sabe te orientar. Então as E, linhagens são transmitidas nesse sentido. Então, como é que alguém entra numa linhagem budista, né, taoísta? É o coração que se compromete com aquilo. Então ele chega para um mestre e diz assim, eu quero viver isso aqui para minha vida, eu quero me comprometer a seguir isso aqui. Então há um ritual, né, como se fosse uma espécie de batismo, para uma cerimônia para refletir sobre aquilo e você acaba entrando na egrégora, né? O que eu quero dizer com egrégora? Quando um grupo de pessoas começam a se afinar com um determinado objetivo, criar um caminho, uma possibilidade, gera como se fosse um campo de força que acaba desenvolvendo uma certa consciência e uma força autônoma, né, que ajuda a gerenciar tudo aquilo. Então, essa força que toda a linhagem tem, budista, taoísta, yogi, eles ajudam as pessoas que adentram a acessar com mais facilidade, mais clareza esses caminhos e ter força mesmo para poder cultivar. Sozinho é muito mais difícil. Então, a gente sabe a importância da sanga, né? Então, a gente está dentro de um corpo coletivo, sustentado e alimentado durante milhares de anos e que nos ajuda a gente a seguir isso. Então, isso seria a linhagem. Então, cada linhagem tem seus métodos, tem suas ênfases. A minha linhagem é mais voltada para a alquimia. Tem outras que é mais voltado para aspectos magísticos ou filosóficos, né? Então, a minha linhagem é mais voltada, é uma coisa mais alquimista. Então, a introspecção, os caminhos introspectivos são mais privilegiados, né? Do que, por exemplo, a ação social. A ação social ela existe, ela é importante e ela é fundamental. Mas algumas tradições vão dar mais ênfase a isso do que outras. Eu acho muito interessante a roupagem do budismo tibetano, né? Parece fogo, né? Então até eu vi um depoimento do Lama Santen, que ele era do Zen, né? Foi uma tradição budista que teve a influência legal do taoísmo e que era uma coisa mais discreta. E o budismo tibetano é uma coisa que envolvido com a política, com a ciência e transbordar é uma coisa que eu admiro muito, que eu gosto muito. Tem esse aspecto do fogo, mais expansivo. O taoísmo, ele já não tem tanto isso, especialmente a minha linhagem. Mas isso existe. Eu estou querendo falar mais de ênfase. Então, a minha linhagem tem mais esse aspecto de introspecção, de cultivo mais individual e tal. Tem um aspecto coletivo, mas é mais individual. Eu acho que cada ser, que cada pessoa, de acordo com o seu caminho, com o seu karma, né? Também tem esse conceito no taoísmo, outro termo, né? Vai se identificando com aquilo que sente que é mais verdadeiro, que está mais de acordo com as condições que ela tem. Então, por isso que não existe muito essa coisa melhor ou pior, mas é com aquilo que a gente se afina. Eu não acho que todos os caminhos espirituais levam exatamente para o mesmo lugar ou têm as mesmas ferramentas e potencialidades, né? Mas o uhum, budismo e o taoísmo, eu sinto que eles vão para a mesma direção, né? Tem caminhos que, de acordo com cada pessoa, como ela se identifica, ela vai avançar mais em um e outro, de acordo com a uhum. sua natureza. Lembrando também, né, que não é só a tradição, mas o mestre que aparece para a gente, a nossa relação com esses mestres, que acabam definindo muito essa relação de desenvolvimento. Desculpa, acabei me empolgando. Não, pô, não, continua, cara, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, Vai. pode perguntar. Era, tu, tu, tu tem conseguido, na tua experiência, assim, dialogar com as pessoas, mostrar exemplos, tal, porque eu acho que é como se fosse, deixa eu ver aqui, não é
um dever, sabe? Mas é como se fosse um senso de gratidão para que no meio de um universo inteiro a pessoa teve uma cagada de encontrar essas coisas assim que são preciosas assim. E Uhum. aí uma coisa que eu acho que eu cheguei a falar aqui é que às vezes as pessoas por ignorância mesmo assim, elas em vez de chegar com um olhar de curiosidade, já chegam cheia de paredes, sabe? E uma delas é assim: ah, mas isso aí é muito velho. Quando na verdade a pergunta seria, pô, o que é que tem em algo que está aí há mais de 6.000 anos funcionando, sabe? E aí, às vezes, a gente precisa funcionar como se fosse um pouco de interlocutor e dizer, olha, sabe aquela pizza com sabor marguerita e bacon? Pronto, tu tem como praticar o tal com isso. A pessoa, hã? Aí é. Uhum. Tu tem conseguido, Tenho, assim, tenho sim. Tanto o taoísmo como o budismo, eles não têm muito esse caráter proselitista, né? A gente compartilha realmente com esse sentimento de gratidão. O que acontece comigo é o seguinte, né? O Ciência da Vida nasceu desse desejo de compartilhar, né? Não só da minha experiência, mas também de outros professores. Na verdade, eu não me vejo como professor, mas os professores do Ciência da Vida são pessoas que têm bastante experiência nas disciplinas e compartilham. No meu caso, acontece assim, quem é que Roberto, faz, por exemplo. quem é que faz o Ciência da Vida hoje, assim? É uma escola física, não é? É um grupo? Fala um pouquinho, pô, pra galera, tem gente que vai querer se conectar. É sério. Maravilha. Escola da Vida nasceu justamente desse desejo de compartilhar sobre o taoísmo e dos conhecimentos taoístas para as pessoas. Porque ninguém precisa ser taoísta para poder se beneficiar desses conhecimentos, né? Bom, Tanto é que eles são conhecidos no mundo todo. Quem é que nunca ouviu falar em Tai Chi Chuan, acupuntura, I Ching, né? Mesmo sem saber exatamente do taoísmo. Então, a ideia é compartilhar isso para que as pessoas possam se beneficiar no caminho, no seu caminho de desenvolvimento na vida, né? E também sobre o próprio taoísmo, porque o taoísmo ele é assim, é muito conhecido em literatura, filosofia, se for ver artigos científicos, tem um monte de taoísmo aplicado à advocacia, ao teatro, à gestão. Mas muitas das obras taoístas, como o Tao Te Ching, que é o principal livro, né, do cânon taoísta, o I Ching e o Tao Te Ching são os principais, são dois dos principais e são os mais conhecidos no mundo, são obras muito. Mas muitas pessoas não entendem diretamente de onde tem em vem. português esse livro? Esse livro tem traduzido em português? Tem com certeza. O Ah, Tao Te Ching é um dos livros mais, segundo livro mais publicado do mundo, se eu não me engano, depois da Bíblia. São 80 aforismos, é difícil pra caramba de entender, né? uhum. Mas, por exemplo, a gente teve a graça de ter mestres sino-brasileiros, né? Como o mestre Wu Shen, que já faleceu há alguns anos, que fez uma tradução comentada do Tao Te Ching, que é muito preciosa. Se eu não me engano, é da editora Mauá. O mestre Wu Shen é de uma tradução diferente da minha, mas os livros dele eu recomendo muito, porque ele abriu muito taoísmo aqui no Brasil, muita tradução, muito curso, muita formação. Então, o Iniciação ao Taoísmo é um bom livro para começar. O Tao Te Ching, que é o livro comentado, né? Então, e você vê muito taoísmo na academia, né, na universidade falando. É, só que as pessoas, só que o que eu percebo é o seguinte: existe uma diferença do que os acadêmicos falam sobre o taoísmo e o que os Formar taoístas sabem sobre. bacharéis. Pois é. Então, porque toda tradição tem um aspecto, de fato, literário, né, escrito, mas o Uhum. aspecto oral é onde vem a preciosidade, né? A compreensão de todos os cantos. Tem traduções como o Candomblé que não tem nem nada escrito, é tudo oral, né? Mas assim, no taoísmo e no budismo também tem livros escritos, mas até para a gente poder acessar, que muitas dessas obras são escritas em forma de código mesmo, né? E metáforas muito difíceis de a gente acessar, são transmitidas de geração em geração. Então, permitir que mestres que tiveram essa formação, né, possam depois até mesmo, teve em novembro um curso sobre alguns textos do Tao Te Ching. Então você vê como o mestre falando, aquilo fica muito simples e como aquilo é experiencial, não é uma filosofia. Boa tarde, Nelma, tudo bom? Uma filosofia, um conceito. Não, isso é a vida. Isso é a vida colocada dentro de uma linguagem que a gente possa transmitir para um outro em níveis mais, em camadas mais profundas de compreensão, né? Então, é justamente esse é o objetivo do Ciência da Vida, disponibilizar isso para as pessoas. O taoísmo, não por uma pessoa que estudou e teve um acesso segundo ideias, porque livros só passam ideias. Experiência você só vive vivendo.
Taoísmo e budismo são culturas, a gente vive por osmose, a gente absorve aquilo vivendo, por quem também já viveu e tem experiência em transmitir aquilo. Então, trazer isso para o Brasil. Já existem também outros grupos taoístas, então, Ciência da Vida, ele da minha linhagem, não é aberto, tem professores de várias linhagens, né, no Ciência da Vida. E aí o objetivo é levar isso, esses conhecimentos, essa compreensão, esclarecimento do taoísmo. Pessoas também já procuraram, né, através da Ciência da Vida, puxa, eu quero me iniciar no taoísmo, eu quero me aprofundar no taoísmo, quem eu procuro, né? Bom, eu conheço, eu posso indicar, assim, meu mestre, né, que meu monge Xinxan, que me acolheu, e como discípulo, e ele inicia, né? Mas assim, qualquer pessoa pode iniciar. É aquela coisa. É muito importante a gente saber para onde a gente está indo, compreender bem o caminho, né? Então, vamos primeiro maturar antes de entrar isso. Vamos experimentar, ver o que aquilo é realmente para você, né? Para que quando a gente faz um voto, um envolvimento, seja real, seja genuíno. Então, ciência da vida também é essa abertura para aquelas pessoas que querem se aprofundar no taoísmo, né? E querem, a gente precisa de um primeiro começo, um prelúdio ali. Então, esse todo é o objetivo. E o que eu percebo assim, Roberto, é que, né, o que mais traz esse interesse nas pessoas é a nossa própria experiência na vida mesmo. Mas, puxa, quando eu digo para as pessoas que eu era um barril de pólvora, o pessoal tem dificuldade de acreditar. E é muito difícil hoje, assim, eu ou perder a cabeça, ou muito mais ainda, se eu fiquei com raiva, sustentar aquilo. Por exemplo, uma das grandes coisas que eu sinto que é uma grande conquista, né? A gente pensa em conquistas tipo, comprar um apartamento novo e vou viajar mais. A minha conquista é acordar todo dia de bom humor e manter meu bom humor pelo todo dia, né? Conseguir ter lucidez nas minhas ações e tomar decisões que eu me sinta depois, puxa, ter o coração em paz de que eu tomei dessa forma, né? E aí, à medida que a gente vai praticando essas técnicas, né, da meditação e Qigong e tudo mais, vai gerando um campo na gente. E esse Uhum. campo as pessoas sentem, né? E aí por isso que ela sente aquela calma, né? E não é uma apatia, como muitas pessoas às vezes confundem. E aí, puxa, que negócio legal e tal. Aí diz, puxa, eu tô aperreado, aí eu passo um ticum para a pessoa querer ficar mais tranquilo. O professor de jiu-jitsu ficou interessado, e aí eu comecei a passar algumas coisas para eles. Cara, é muito bom, velho, eu tô indo melhor dos campeonatos, estou me sentindo bem, eu já não me intrigo tão rápido com as pessoas e tal. Então, que legal, então vamos manter isso aí. Então, acaba sendo uma coisa natural. As pessoas veem que tem algo ali na nossa vivência Uhum. que sustenta a gente, aquilo, né? Então, alguém pode dizer que é psicologia. Eu vou dizer, cara, na faculdade você não treina, você só estuda, né? Então, essas coisas a gente só vive treinando, praticando e vivendo. Então, eu vou passando isso, né? Isso também isso reverbera também na minha maneira de orientar ou trabalhar em alguns processos terapêuticos, né? Teve uma pessoa que falou aqui, eu gero vou até 70% do que eu faço. Nunca colocar 100%, vamos supor. Se tu for comer e deixar teu estômago cheio, fica pesado, aquela coisa. Então a gente sempre come até 80% de onde a gente coisa, para ter um espaço para se processar. Isso é para Uhum. digestão, mas isso também para vários processos na vida. Não vou dormir quando eu estou desgastado. Deixo uma energia ali para ela poder se renovar. São pequenos detalhes que num mundo tão difícil de ser vivido, de tantos desafios, de tanto peso, esses pequenos detalhes importam, sabe? Porque para a gente poder cuidar das pessoas e ter compaixão e fazer, é importante que o nosso coração tenha energia, tenha felicidade. Quanto mais felicidade a gente tem, mais energia a gente tem, mais a gente compartilha. Por outro lado, se eu só pensar em mim, aí já corta esse fluxo. A gente tem que pensar em todo, né? A felicidade para mim e para os outros, o crescimento para mim e para os outros. Porque na verdade esse eu e o outro já é uma própria, já é certo equívoco, né? Que não adianta a gente explicar ou ler um livro se isso é certo ou errado. À medida que a gente vai expandindo no caminho, as coisas vão fazendo sentido, Uhum. né? E a gente vai começando a perceber que tudo que a gente busca é felicidade na real, mas a gente busca em coisas que são impermanentes. E quando a gente vive, quando liga-se finalmente a chave, não adianta estudar, pode passar 10 anos, tem uma hora que a chave é acionada. A gente Uhum. começa a ter mais carinho por essas técnicas, por essa forma de viver, e aí vai se aprofundando. Então, naturalmente, a gente vai compartilhando com as pessoas. Eu acho que o Uhum. desejo, né, do Roda do Dharma, o seu e do Roda do Dharma, de todo mundo que está aqui, é essa seiva que está Uhum. fluindo, né? Só eu queria até deixar ainda.
Só que posso trazer uma ilustração? Estou com medo de Pode, me pô. deter muito Pode, no tempo. pode aí. Nada. O termo compaixão no budismo se assemelha do que no budismo chama de bondade. E a bondade ela é ilustrada por uma árvore no taoísmo. Né? Tem essa metáfora da árvore. A árvore, por um lado, ela protege os seres, né, de chuva, muitos seres vão se abrigar lá. Ela protege a vida, ela nutre a vida, né? Então as raízes, as folhas, o oxigênio que ela gera, então ela nutre diversos seres. E ela também se multiplica e gera vida. Uhum. Protege, nutre e gera vida. Então isso é a bondade, a gente proteger, nutrir e gerar vida. Só que eu duvido muito que a árvore pense, eita, eu vou fazer isso aqui para mim e compartilho com as pessoas. Eu vou fazer aqui isso para os outros. Ela não tem essa coisa. Ela simplesmente segue sua própria natureza. A árvore segue a natureza do tal. E nesse processo de desenvolvimento, de expansão e de expressão de quem ela era, sua própria natureza original, ela beneficia a si e aos seres de forma indiscriminada. Então, é essa imagem que eu acho que transmite a pureza das tradições, né, do que de beneficiar o mundo. E todas essas técnicas, todos esses conhecimentos só fazem sentido a partir disso, né, desse benefício, dessa expressão dessa natureza, que tudo acontece de uma forma unificada, para que haja a expressão do que existe de mais belo da vida, né, do mais belo do tal. Então, tudo isso é para chegar nesse ponto. Pô, bonito, velho. Bonito. Então tá, André, a gente tá chegando aqui no final da conversa, mais por questões técnicas, senão a gente ficava aqui, sei lá, até o final da tarde, né? Só pararia para comer alguma coisinha no banheiro, voltar. Aí, deixa aí uma última palavra, assim, o que é que tu gostaria de falar para as pessoas? O que é que tu... Maravilha. Primeiro, eu quero agradecer a você, Roberto, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Né? Em vários momentos eu fiquei, puxa, eu queria ter muito essa vontade de compartilhar esse ponto, esse ponto. Foi uma coisa que me deu prazer até mesmo antes de chegar aqui. Eu agradeço Uhum. bastante a confiança, esse momento. Agradecer a todos vocês que estão aqui e participaram desse ponto, e que também vão participar ao ver a gravação, né? Quem tiver interesse em perguntar e saber mais sobre taoísmo, artes taoístas, tradições orientais chinesas, fiquem à vontade, tá? Para compartilhar, para perguntar, seja pelo direct, seja por outras formas que também estão lá disponíveis. A gente também tem um site do Ciência da Vida que fala um pouquinho mais, né, da formação dos professores, dos objetivos, dos princípios, né? Então, para quem tem interesse também em taoísmo, eu recomendo muitos livros do mestre Wu Shen, né? Eu vou até escrever aqui para o pessoal. E também do mestre Xinshan, que é o meu mestre, que ele tem um canal no YouTube, né? DTV Taoísta. Eu vou escrever aqui, DTV Taoísta. Então ele tem vários vídeos no YouTube, né? Também tem um blog associado lá no YouTube. E quem tiver interesse, dificuldade de localizar, pode falar comigo no direct, que eu faço com o maior amor, com o maior prazer, passar para vocês, para que vocês possam beber de fontes de pessoas que viveram e vivem essa experiência, tá? Para que vocês possam compartilhar com amigos, com outras pessoas, tá? Psicólogos também, como eu, que têm interesse em aprofundar a sua visão, são terapeutas e educadores, podem se beneficiar disso, enfim. Seja lá qual é o seu objetivo, no que tange ao tal e a gente puder ajudar, a gente está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, gente. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui ao André e espero que essa conversa que a gente teve aqui, a gente possa olhar de novo, de novo, de novo para dentro e a gente ver qual é o caminho, então, que a gente gostaria de seguir, além desse ciclo de repetição que só leva a desgaste, infelicidade, depressão e assim por diante, tá? Então, obrigado, André, obrigado a todo mundo e até a próxima. Valeu, André. Valeu, Roberto. Abração. Tchau, tchau, gente.